Se tem algo que aprendi com os anos, é que entre minha família, meus primos, a escola e as pessoas estranhas que fui encontrando, se formou uma coleção de figuras ridículas que parecem castigo divino. E nesse vídeo não vou te contar só uma humilhação, mas várias. E cada uma mais absurda que a anterior. Tem o Tizoc se achando o mais bonito do planeta e levando um banho de realidade. Quase causei uma confusão no casamento da minha tia por causa de um maluco na praça que ficava parado igual manequim, tipo os Terian. E um cara deu um soco nele que ele saiu voando bem no meio da praça. E também tem o dia em que, por causa de uma prova, o caos total se instaurou na escola. Então se prepara, porque hoje não viemos contar só uma história, viemos abrir o dossiê completo do ridículo. Uma vez na escola, meu priminho Tizoc se achava o mais bonito e passou a maior vergonha, porque viu uma garota lindíssima que estava acenando para ele com as duas mãos e um sorrisão. Se achando um grande galã, ele respondeu ao aceno gritando: "Oi, gata!" e correu até ela para pedir o número. Mas de repente ela desvia dele e cumprimenta um cara fortão que vinha atrás. E aí a garota e o cara ficam olhando para ele com aquela cara de: "E esse esquisitão aí?" E o Tizoc, para não morrer de vergonha, começou a acenar para uma parede vazia atrás deles. E foi se esconder no banheiro, e não saiu nem depois de 1 hora. Aos 12 anos fui ao casamento da minha tia Filomena, que vivia a melhor noite da vida. Até que estraguei tudo gritando: "Água! O noivo tá com uma arma carregada!" Porque vi de relance algo preto e metálico brilhando debaixo do paletó dele. Aí no mesmo instante, meu tio Xuxim se levantou usando o colete à prova de balas, porque sempre desconfiou do noivo, e gritou: "Eu sabia, seu bastardo!" e tirou um facão que estava guardado debaixo da mesa. Mas antes que fosse tarde demais, minha vovó Xona gritou: "Parem! Vou ter um infarto, seus pestinhas!" Aí revistaram o noivo e sim, era uma pistola, mas era um isqueiro falso. Passei a maior vergonha porque minha mãe me deu 34 chineladas na frente de todo mundo. Uma vez na escola, convenci todo mundo de que eu tinha morrido só para escapar da prova mais difícil. Porque cheguei e vi o pessoal da outra sala chorando de frustração por causa daquela prova do capeta. Até a CDF tava chorando. E eu pensei, putz, eu sou muito burro. Já era. Aí de repente o professor grita: "Hora de explodir cabeças." E eu, morrendo de medo, corri pro banheiro pra passar maquiagem branca pra eles acharem que eu tinha caído da escada e era minha alma vagando pela sala. Quando entrei na sala, falei pro meu melhor amigo: "Não me olha, sou um fantasma, morri caindo da escada." E ele acreditou, começou a gritar e chorar: "O Manuel morreu! O Manuel morreu!" Aí todo mundo ficou super histérico e cancelaram a prova. Certa vez na praça encontrei um maluco pior que o Terian, porque ele se achava um manequim. E pela praça inteira ele ficava batendo nas pessoas, balançando os braços e gritando: "Eu sou um manequim, bato em quem eu ver." Mas pra piorar, os seguranças tinham trocado de turno. Mas o idiota foi além. Bateu na mulher de um cara que era mais forte que o Hulk. E o cara gritou: "Vou te deixar mais desmontado que Lego, seu filho da pu!" E o melhor foi que todo mundo ficou olhando enquanto o homem manequim voava uns 3 metros. E ele ficou lá jogado até os seguranças chegarem. Uma vez deram a surra da vida num seguidor chamado Patrício, por ser um traidor do Roblox. Porque ele tava com seu amigo Matheus jogando 99 noites. Mas a mãe dele mandou ele pra loja. Aí ele gritou pro Matheus: "Matheus, me protege, cara." Mas quando voltou, os dois já tinham se ferrado. O mais louco é que a mãe do Matheus começou a gritar xingamentos de outro nível pra ele, dizendo que ele tinha deixado o filho dela em perigo. E quando o viu pessoalmente, a senhora encheu ele de porrada. E agora não deixam mais o Patrício andar com o Matheus, porque ele não é uma pessoa de confiança. Certa vez, aos 13 anos, fiquei 3 dias sem comer e faminto fui a um buffet sem meus pais. Mas cometi um erro gravíssimo. Acabei brigando com o dono chinês do restaurante, porque na entrada dizia: "Tudo o que você puder comer." Meu cérebro de malandro entendeu: tudo que eu pudesse levar. Aí comecei a encher minha mochila com frango frito. Me achando um gênio que ia comer até o fim do ano, já com uns 3 quilos de frango, o dono me viu e gritou: "O que você tá fazendo, menino? Vem cá." Me fez ligar pros meus pais para pagarem meu desastre. Em casa, meu pai disse todo arrogante: "Filho, a fome é mental, mas a dívida é real." Uma vez na escola primária, 2 professoras começaram a brigar, e uma acabou com o olho roxo e o lábio cortado. Ela pediu pro zelador para defendê-la, porque as duas eram apaixonadas pelo professor bonito e gente boa, e sempre competiam para ver quem conquistava ele primeiro. Mas uma delas era meio bruxa, e praticava feitiçaria. E quando a professora Chloe viu a outra professora bruxa fazendo coisas estranhas com a foto do professor na sala dos professores, nem tremeu e falou:
Deixa de besteira, Harry Potter! Vamos resolver isso como mulheres! E a bruxinha achou que ia ganhar e disse: quanto antes melhor. E as professoras começaram a brigar. Mas o que a bruxa não sabia era que a professora Chloe era boxeadora amadora. Então ela deu uma surra tão grande que até os alunos no corredor gritavam: Briga! 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 A bruxinha ficou arrasada, porque a feitiçaria não serviu pra nada. Na escola, colegas zoavam dizendo que eu seria youtuber. Salamandra, Cartonsim e Tambo eram os nomes dos caras, e eles sempre se reuniam em círculo pra zoar meus vídeos e anestesiar a vida miserável deles. E sempre gritavam pra mim: chama seus 3 inscritos, mas eu criei coragem e continuei postando vídeos. Aí um dia percebi que os mesmos que riam de mim me seguiam, e um dia encontrei o Tambo e ele disse: cara, é você. E me pediu uma foto e um salve. Eu dei, mas antes cobrei um pedido de desculpas. Então, se Deus colocou um sonho em você, não desiste dele. Uma vez numa excursão ao aquário, quase comeram o melhor amigo de um inscrito chamado O Fantasma. Os caras foram para a área das piranhas porque estavam entediados de ver águas-vivas velhas. E para ativar no botar adrenalina, o Fantasma e o Chimichanga iam colocar a mão no aquário das piranhas. Mas quando a professora se virou e não os viu, começou a gritar: Moleques do demônio, o que vocês fizeram? E eles com cara de diabos disseram: estamos aqui, vamos colocar a mão nas piranhas, e se sobreviver, também o pilim. A coitada da professora quase desmaiou, porque se eles fizessem isso, a responsável seria ela. Iam mandar ela embora na hora, então ela pegou um carrinho elétrico e foi voando puxar a orelha deles, e nunca mais tirou os olhos de cima deles. Mas engraçado foi que ao saber disso, o diretor riu muito e perguntou: sério que iam colocar o piruzinho? Na escola primária, virei o palhaço da sala porque riram de mim ao receber um presente horrível no amigo secreto. Tirei o aluno mais pobre e pensei: vou dar um presente legal pra ele ficar feliz. No dia, a professora grita: Manuelito, dê pra seu amigo secreto. E eu todo animado, fui lá e entreguei uma coleção de figuras do Homem-Aranha. E o Jordito ficou muito feliz. Mas quando chegou a minha vez de receber, o menino rico da sala se levantou e me entregou o meu presente. Aí, todo feliz, comecei a abrir e vi. Era uma barata morta com uma gravatinha. E todo mundo começou a rir muito, porque eu achava que ia ser um presente caro. Mas não, o desgraçado do menino era mão de vaca. A justiça foi ainda melhor. Chamaram os pais dele, deram bronca na frente de todo mundo e me deram um presente novo incrível. Há cerca de uma semana tava com minha mãe na sala, animado pra ver TV, comer pizza e salgadinho. Até que aconteceu o pior. Do nada, abrimos o YouTube e nada carregava. E minha mãe começou a me dar bronca dizendo: Você quebrou a TV! E ela já tava quase me deserdando. Aí reiniciei tudo e nada funcionava. Mas o pior é que tava rolando um boato enorme. Não era culpa minha. O YouTube tinha caído porque, segundo disseram, tinham vazado vídeos proibidos de reptilianos de verdade e derrubaram o site inteiro pra ninguém ver. Uma vez, quando meu camarada Pança tinha 13 anos, ele se achava um herói de ação, porque jurava que um matador tinha entrado na casa dele, já que o cara tinha acabado de assistir John Wick. Aí, à noite, ele viu uma silhueta altíssima apontando uma arma pra ele na sala. Todo com a realidade alterada, pegou uma frigideira com uma mão e um gansito com a outra, e soltou um grito de guerra: Morre! E se jogou de cabeça do sofá, mas o bruto caiu de peito no chão e se arrebentou todo. Quando acendeu a luz, viu que o assassino era só o cabide da mãe com um guarda-chuva. Desde então, os pais o chamam de John Quilos Mortais. Meu primo Mantecas quase foi sequestrado por causa do vício em Roblox, quando minha tia avisou: vai vir o técnico, filhinho, fica atento. Mas o bobão, na pressa de jogar, abriu a porta para um cara com cara de ladrão que não tinha nenhum cabo. Aí o sequestrador pegou ele e começou a levar para a saída. Mas aconteceu um milagre inesperado. Seu Gustavinho, vizinho dele, passeava com seu pitbull e jogou o cachorro no sequestrador, que acabou no hospital e depois na cadeia. Aí chegou o técnico de verdade perguntando pelo modem, e o Mantecas gritou chorando: Sai! Não quero mais internet, prefiro a pré-história! No fim, ficaram com a internet travada por um mês por causa do trauma dele. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal.